Olá, oi, boa noite para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer o convite da Brahma Kumaris. Estou muito contente de poder conversar um pouquinho aqui e dizer que mais do que uma palestra, uma conversa, eu acho que esse papo ele é um chamamento para as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um momento especial e acho que é importante a gente falar sobre isso. Essa é uma semana do meio ambiente diferente de todas as outras que a gente já teve, e porque a gente está vivendo ela no meio dessa pandemia, né? O que isso vai significar, a gente ainda não sabe. Depende de muitos fatores e todos eles estão relacionados a como nós, humanos, vamos agir daqui para frente, né? Segundo, né, o climatologista Carlos Nobre, que é um dos principais nessa área no mundo, né, ele fala que essa questão, né, sobre a pandemia, sempre houve milhões de micro-organismos no mundo e a gente vem evoluindo em equilíbrio com eles. Mas a gente tem perturbado esse equilíbrio. E basta um organismo sofrer uma mutação que ele pode se transformar num patógeno. Para a gente ter uma ideia, a cada 4 meses a ciência identifica uma endemia, que é um distúrbio, né, de doença local, ou uma epidemia, que é regional, ou o que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia. Então, a gente precisa restaurar o equilíbrio ecológico, mudar o nosso comportamento para evitar que aconteçam essas pandemias, né? Aqui no Brasil, a gente tem a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. E essa floresta está sendo perturbada, muito perturbada, né? Com fogo, desmatamento, invasão. O fato dessa pandemia não ter começado lá, segundo tem falado os cientistas, até agora foi pura sorte, né? A gente está perturbando essa natureza e a qualquer momento isso pode acontecer. Ricardo, você pode colocar o slide 2? É só para mostrar para vocês que a pandemia, ela é sim um distúrbio ambiental, mas ela não é o único distúrbio que a gente tem e nem é o mais grave. Essa charge que circulou tem circulado essas semanas, ela mostra muito isso, né? Que você tem a Covid, aí você tem recessão, e em cima de tudo isso você tem as mudanças climáticas, né? Pode tirar, que a gente continua aqui. O que a gente mostra é que as mudanças climáticas, né, eu quero trazer isso aqui, porque a mudança climática, ela afeta praticamente todas as esferas da vida humana. Vou citar várias coisas que a gente já está vivendo, né? Os eventos extremos, segundo o próprio Carlos Nobre, eles se anteciparam 15 anos diante das previsões dos cientistas. Então, hoje, eles já estão acontecendo coisas que não se esperava que acontecesse. Os oceanos estão mais quentes, a gente tem secas extremas, temperaturas extremas. Além disso, as mudanças climáticas, por conta desses eventos, ela vai provocar falta, excesso de água. Impossibilidade agrícola, isso é uma outra coisa que a gente já tem tido no Brasil, culturas estão tendo que se deslocar, por exemplo, plantações de café, tem vários lugares que elas já ficaram inviáveis, elas estão indo para lugares mais frios, mais altos, e isso tem acontecido com várias culturas. O aumento do nível do mar também vai estar acontecendo e ele vai afetar toda a habitação costeira onde vive a grande parte da humanidade, né? A previsão hoje é que aumente 1 metro até o final desse século, mas como essas coisas estão se adiantando, se você tiver o derretimento do gelo, das camadas de gelo no norte do planeta, ele pode aumentar vários metros e desaparecer cidades inteiras. O calor que está aumentando pode inviabilizar também a vida humana, né?
Se o clima se desequilibrar como um todo e a gente tiver aumentos de temperaturas acima de 5, 7 graus, você vai ter muita gente que vai viver em lugares onde a vida vai ter que ser trancafiada em casa, climatizada. Quer dizer, a gente, na pandemia, pode ser que a gente esteja vivendo um aperitivo do que pode ser a vida, né? Porque se for muito quente lá fora, a gente não vai poder viver. Dentro desses problemas ambientais, além das mudanças climáticas, a gente ainda tem a questão da poluição, né? Que a gente, por conta das próprias emissões, mas também por causa do lixo que a gente derruba, da falta de saneamento. Então, essa poluição que também pode inviabilizar muita coisa, por exemplo, falta de água potável, falta de saúde por problemas hídricos, e você tem problemas hídricos, problemas respiratórios, que podem vir da poluição também. Tudo isso também tem impacto na biodiversidade. Se você tem mudança climática, mais poluição afetando a biodiversidade, a gente vai ter fome. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente menospreza, porque hoje a gente tem bastante comida, né, no mundo, embora você tenha fomes localizadas por problemas de distribuição, mas se a poluição do mar acabar com os peixes, se a inviabilização da agricultura, por conta muito da biodiversidade que entra nisso aqui, como o sumiço das abelhas, inviabilizar a agricultura em grandes partes do mundo, nós vamos ter esse problema também, além da liberação dos patógenos que a gente já falou, né? No Brasil, só voltando, né, a questão da floresta tropical, a Amazônia é uma das grandes responsáveis por a gente ter as chuvas que a gente tem no país inteiro e regular o nosso clima. Hoje, a Amazônia já vem enfrentando um aumento de temperatura. No sul da Amazônia, isso aí o que já tem acontecido é que a estação seca está mais comprida, você tem árvores morrendo por conta disso, e o que acontece? A floresta está reciclando menos água, então tem causado maiores secas, né, na região sul, sudeste. Há muitos cientistas que dizem que a gente já chega em algumas regiões da Amazônia num ponto de savanização. O que significa isso? Significa um ponto de não retorno, onde a floresta se transforma numa savana e ela deixa de ser uma floresta tropical. Bom, isso aqui é só um preâmbulo, né? Se você puder colocar o slide 3 para a gente continuar. O que quer dizer? Que a gente precisa mudar e nos adaptar. Oi, Ricardo, você está aí? Sim, pode falar. 3, por favor. Só para a gente continuar. Bom, não tem problema. Bom, a gente precisa mudar por quê? Porque a gente tem que melhorar o que está aqui já e nos adaptar, porque se nós tem mudanças que não vão voltar. Tem coisas que não vão retroceder. Esses aumentos de temperatura que a gente já teve, esses eventos extremos que já estão acontecendo, eles fazem com que a gente tenha que tomar atitudes de adaptação. Mas a gente precisa brecar para que isso não se torne mais grave ainda, né? Então, para isso, a principal medida que a gente precisaria era que os países cumprissem o Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima da ONU, né, que o Brasil assinou, a maior parte dos países do mundo assinou. O que a gente tem contra isso, né, hoje? Quais são os senões? O maior deles é que as emissões, mesmo com o Acordo de Paris, elas continuam aumentando enquanto elas já deviam estar caindo. Um dos principais emissores, que é os Estados Unidos, que até pouco tempo era o maior emissor, hoje é o segundo maior emissor, saiu do Acordo de Paris. Se os Estados Unidos continuar com essa política, principalmente se o Trump for reeleito, isso vai acontecer, você já inviabilizou todas as metas do Acordo de Paris. O segundo emissor é a China,
eles têm uma preocupação com energias renováveis e tal, mas ao mesmo tempo eles também exportam usinas termoelétricas para os países subdesenvolvidos. Atualmente eles têm mais de 200 encomendadas. Então também é um fator assim que a gente não sabe o que vai acontecer. E o Brasil, que também é um dos principais emissores, ele está sempre ali entre o 5º e o 7º lugar dos maiores emissores por conta do desmatamento, e que ele vinha controlando e vinha melhorando, isso se deteriorou, quer dizer, aumentou demais. Nesse último ano a gente teve um aumento de mais de 60% no ritmo de desmatamento, né? Foram perdidos em 2019 8 vezes o município de São Paulo, segundo os dados do Observatório do Clima de Florestas no Brasil. O que isso significa? Que este ano que o mundo parou por causa da pandemia, você vai ter pela primeira vez em muitos anos, uma redução de 6% nas emissões anuais por conta disso. No Brasil isso não vai acontecer. No Brasil, a gente vai ter um aumento de 10% a 15% nas emissões por conta do aumento do desmatamento. Só que aí a gente fala sobre as coisas ruins e as oportunidades, né? É uma pena isso que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um dos países que tem mais potencial, né, para superar essas questões e cumprir o Acordo de Paris, né? Além das nossas emissões, a maior parte ser pela floresta, quer dizer, se você parar o desmatamento, a gente para de emitir. A gente é um dos países com maior potencial para energia renovável, né? Tanto a solar, eólica, até as hidrelétricas que a gente já tem colaboram para isso, né? E a gente tem uma capacidade, nossa própria agricultura, ela pode mudar e se tornar uma agricultura regenerativa. A gente tem muita floresta, tem povos tradicionais abundantes, com muita cultura de um jeito de viver que pode favorecer uma vida mais sustentável, Bom, Ricardo, você está aí? Ricardo? Oi, sim, Laura, pode falar. Pode colocar o slide número 4? Sim. Obrigada. Então, para mostrar para vocês, ele não aparece para mim, é isso mesmo? Para os participantes está aparecendo normalmente. Bom, me desculpem, gente, por favor. O que a pandemia pode nos ensinar, né? Eu acho que a partir de tudo isso, eu acho é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso, né? A primeira é que a gente precisa acreditar na ciência, né? Há 10 anos, o movimento anti-ciência, ele vem crescendo e vem trazendo, né, um descrédito à ciência. Só que agora, com a pandemia, isso está enfraquecendo e a gente tem que ficar feliz e aproveitar isso, né? Como é que as pessoas podem desprezar a ciência no momento que a nossa grande esperança é que se descubra uma vacina e tal? Então, é hora da gente começar a voltar a apostar na ciência, né? A outra coisa que a pandemia mostrou muito forte é que é possível desacelerar e mudar rapidamente, né? Uma coisa, em questão assim, de semanas, o mundo desacelerou. Um sistema econômico que todo mundo falava assim, nossa, é impossível, a gente nunca vai conseguir diminuir emissões, nunca vai conseguir fazer grandes mudanças, porque esse sistema não pode parar de jeito nenhum. Ele parou. E aí a gente vê que esse discurso de que a gente não pode mudar, não pode parar, ele vem dos negacionistas, que na verdade não são pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas, não acreditam que a gente tem esses problemas, mas eles querem manter tudo como está para manter os seus privilégios. A novidade, que eu acho que o que veio de novo agora, é que eles não são tão fortes quanto eles achavam, porque foi possível parar, foi possível mudar. E mesmo que você tenha dirigentes mundiais, como
né, no próprio Estados Unidos e aqui no Brasil, dizendo que a economia tem que estar na frente, a gente não pode parar. Não, as pessoas estão percebendo que a saúde e a vida da população pode estar na frente. E o que mostra isso, né? Eu queria contar aqui, isso é uma oportunidade para que a gente pense que tudo que a gente está vivendo hoje pode ser repensado. Ele pode ser realocado, selecionado, interrompido, acelerado. A gente está vivendo um momento de fazer um balanço. O que a gente quer? Aí eu tenho um exemplo que eu li há poucos dias, que é um exemplo singelo, assim. É um exemplo sobre as plantações de tulipas na Alemanha. Na Alemanha não, na Holanda. É uma reportagem que mostrava um floricultor holandês que perdeu todas as suas tulipas porque elas não puderam ser exportadas por conta do isolamento social, da pandemia, etc. E era uma reportagem comovente, porque as flores são maravilhosas e ele plantou com todo carinho. Só que aí, quando você olha de cima aquela plantação, você vê que aquelas plantas elas foram cultivadas hidroponicamente e com luz artificial. E elas seriam enviadas pelo mundo inteiro de avião, provocando poluição em todos os lugares. Então, esse é um exemplo da gente pensar assim, é assim que a gente quer produzir flor? É assim que a gente quer produzir alimento? É assim que a gente quer produzir qualquer coisa? Bom, e aí a gente pergunta assim, se a gente sabe de tudo isso, né, porque eu acho que eu também não trouxe nenhuma grande novidade, por que a gente não age? Por que a gente não conseguiu até agora inverter esse caminho, né? Um artigo do professor Ricardo Abramovay, ele traz assim alguns insights, né, de cientistas internacionais de por que a gente tem dificuldade de agir, que eu acho que é uma coisa muito, muito importante para a gente pensar, né? E aí ele fala isso, porque a gente tem a tendência de focar as nós como espécie, né, no curto prazo, como é a questão do coronavírus hoje, né, uma coisa que está ali, é agora, a gente está vendo, e ignorar lições de desastres passados. A gente tende a imaginar que as questões não vão atingir a gente, vão atingir os outros países, os outros povos, a aderir a explicações simples diante de fenômenos complexos, a fazer escolhas apoiadas na conduta e no universo cultural que a gente já conhece, que está próximo. Isso explica por que a gente tem tanta complacência, por exemplo, com a mudança climática. A gente tem sinais vindos de todos os lugares, né? As geleiras do Ártico, por exemplo, em 40 anos, elas diminuíram pela metade do tamanho. Sem contar essas outras coisas que eu falei, dos extremos climáticos, aumento de temperatura. Mas a gente não está vendo tão pungentemente quanto a gente enxerga na pandemia os hospitais lotados de gente, os cemitérios lotados. Isso é uma coisa que a gente está vendo agora, que essas outras coisas que acontecem num universo de tempo mais ampliado, um pouco mais longe da gente, é mais difícil da gente ver. Só que estão acontecendo, né, gente? Acho que é legal a gente pensar que, por exemplo, só as enchentes, né, neste ano de 2020, aqui no Brasil, só em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, desabrigaram 50 mil pessoas, por exemplo. Quer dizer, é um universo de gente enorme, e isso está acontecendo de todas as maneiras, em todas as coisas. A população suscetível a furacões, só na Flórida, nos Estados Unidos, entre 1980 e 2018, aumentou 163%. Quer dizer, são coisas muito grandes, né? Qual que é a conclusão que a gente tira de tudo isso, né? É que a gente não pode pensar em sair dessa pandemia
e combater a pandemia sem um planejamento diferente que inclua as mudanças climáticas como um ponto central disso, né? A gente precisa pensar na crise que essa pandemia causou, que a gente precisa criar empregos, mas a gente precisa reduzir as desigualdades, pensar em economia como um todo, uma economia que evite as grandes ameaças ambientais, e a maior delas ainda são as emissões de gases de efeito estufa. Como que a gente pode fazer isso, né? Pode colocar, por favor, o slide 5. Eu quis colocar esse slide com essas tulipas maravilhosas para dizer para vocês que os países europeus, alguns deles, estão pensando já em algumas saídas, né? E um deles é a própria Holanda, cujo governo está estudando uma pesquisa, um estudo com sugestões de acadêmicos locais, e que eles já estão pensando nisso, que depois da epidemia eles querem prosperar em equilíbrio com o planeta. E queria falar um pouquinho, o que é isso, prosperar em equilíbrio com o planeta, né? O que eles estão pensando, o que esse manifesto do governo holandês está querendo nos dizer? Ele diz que ele quer passar de uma economia focada só no crescimento do PIB para um que diferencie setores que precisam crescer, como as energias limpas, a educação, a saúde, e outras economias que têm que decrescer, como a de petróleo, a de gás, a de mineração. Eles querem construir uma estrutura econômica baseada na redistribuição, com renda básica universal, sistema universal de serviços públicos, imposto sobre lucro e riqueza compatível, horários de trabalhos reduzidos e trabalho compartilhado, reconhecimento do trabalho de cuidado como trabalho, uma transformação na agricultura, né, lembrando de novo da questão das tulipas, para uma agricultura regenerativa, né, baseada na conservação da biodiversidade, com produção local e vegetariana, em grande parte, com emprego e trabalho juntos, que são coisas que, se a gente trouxer aqui para o Brasil, são coisas muito viáveis para um país como o nosso. Uma outra coisa é reduzir o consumo, que é uma coisa urgente, viagens desnecessárias. A questão toda né, aí a gente pode mostrar o slide 6. A gente quer isso, né? Eu acho que é esse o momento. A gente está disposto a fazer essas mudanças que estão colocadas aqui? Eu queria dizer para vocês que eu acho que a gente pode fazer isso e que já tem muita gente disposta, né? Uma coisa bacana que eu acho é que já tem uma vanguarda no mundo, e eu acho que a Brahma Kumaris tem muito dessa filosofia de vida, e eles passam muito isso, né? Pessoas mudando seu modo de vida para uma vida com menos consumo, uma procura pelo comércio local e justo. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de meio ambiente, ele nunca pode vir deslocado dessas questões, porque as questões das desigualdades, elas estão muito ligadas a tudo isso que eu falei, né, da questão de poluição enfim, um estilo de vida insustentável, né, resumindo. Eu acho que a gente tem hoje também um movimento de jovens muito grandes, aí tem no slide 7, eu acho que esse movimento da greve pelo clima, da Greta Thunberg, né, começou com ela, e essa greve pelo que ela se manifesta nos jovens, cobrando as autoridades, cobrando as famílias, para que hajam, para que eles tenham um futuro, eu acho que é uma coisa muito bacana. E mobiliza não só os jovens, né, porque eu acho que esse exemplo, eu acho muito bacana quando a gente vê, por exemplo, uma Jane Fonda que vai, né, agora com a pandemia ela parou, mas vai todas as sextas-feiras, né, protestar pelo clima em Washington, e ela é presa todas as sextas-feiras, mas ela volta na outra sexta-feira.
e mostra que esse é um trabalho, às vezes, de formiguinha, de você estar indo lá e fazendo, né? Essa pandemia também tem mostrado essa consciência nascendo e muitos movimentos surgindo, né? O slide 8 traz um texto que é um manifesto que foi publicado no Le Monde no início de maio, assinado assim por muitos artistas internacionais, que tem Madonna, Cate Blanchett, um monte de gente, e que mostra o quanto já existe de consciência sobre isso, né? Esse texto eu acho bem bacana, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ler ele rapidamente, né? A pandemia da Covid é uma tragédia, mas essa crise tem a virtude de nos convidar a enfrentar as questões essenciais. O balanço é simples, os ajustes não são mais suficientes, o problema é sistêmico. A catástrofe ecológica em curso faz parte de uma metacrise. A extinção em massa da vida na Terra já não está mais em dúvida e todos os indicadores apontam para uma ameaça existencial direta. Ao contrário de uma pandemia, por mais grave que seja, trata-se de um colapso global cujas consequências serão incomensuráveis. Portanto, fazemos um apelo solene aos dirigentes e cidadãos para que saiam da lógica insustentável que ainda prevalece, para finalmente trabalhar em uma profunda revisão de objetivos, valores e economias. O consumismo nos levou a negar a própria vida, a das plantas, dos animais e de um grande número de seres humanos. A poluição, o aquecimento global e a destruição de espaços naturais estão levando o mundo a um ponto de ruptura. Por essas razões, combinadas com crescentes desigualdades sociais, parece-nos impensável retomar a normalidade. A transformação radical requerida em todos os níveis exige audácia e coragem. Isso não ocorrerá sem um compromisso massivo e determinado. Quando vamos agir? É uma questão de sobrevivência, tanto quanto de dignidade e de consciência. Eu acho que isso é importante porque a gente está num momento crucial onde as mudanças têm que vir, sim, né, de quem tem o poder e que tem o poder econômico e tem o poder político, mas também pode partir de cada um. É na atitude de cada um, do que você faz no seu dia a dia, que também pode fazer uma diferença muito grande e pode mudar. Eu acho que não é só esperar que venha de cima, mas que essas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia e repensar o nosso sistema e como é que a gente age, como eu consumo, como eu como, da onde vem a comida que eu como, já ajuda a você começar a mudar essa realidade, né? No caso do Brasil, especificamente, eu acho que a gente tem questões grandes e que, nessa questão de você saber, primeiro, de onde você consome, né? A gente tem, por exemplo, a questão do desmatamento. Você pensar, né, se o que eu estou consumindo vem de desmatamento, por exemplo, a carne que eu como, os produtos que eu consumo, de onde que ele vem? Isso já é uma coisa importante da gente começar a se questionar ou a questionar os lugares da onde a gente compra, perguntar para eles. Às vezes, se uma pessoa perguntar, ela vai ser a chata, mas se todo mundo que for naquele supermercado perguntar, mas aonde que está vindo isso? Talvez eles vão se preocupar um pouco mais, né? E fora isso, a gente lida com questões mais estruturais. Eu acho que uma delas, se você puder colocar, por favor, o slide 9, o Brasil ainda está muito aquém do desejável para questões muito básicas, como o saneamento básico, né? Que, aliás, ele chama saneamento básico mesmo, né? Um levantamento do Instituto Água e Saneamento, agora deste ano, mostra que a população brasileira, com atendimento adequado, né, de abastecimento de água, não chega a 60%. De esgoto,
não chega a 50%. Isso por falar de esgoto, a gente está incluindo quem tem fossa séptica, não estou falando só de coleta e tratamento de esgoto, não, a gente está falando de todo mundo que tem alguma coisa que não seja jogar em qualquer lugar, na água normalmente. A questão de resíduos, a gente tem nem 65% da população atendida com coleta e destinação correta de resíduos. O que eu queria mostrar com esse gráfico é que a gente ainda tem, né, crianças e adolescentes no Brasil com privações muito básicas e que a maior delas é a falta de saneamento. São mais de 13 milhões de crianças e adolescentes que não têm banheiro em casa, elas vivem no meio de córregos sujos. Isso faz com que seja até, não sei, eu acho que injusto, né? E quando a gente pensa nessa situação da pandemia, você pensar que a gente está pedindo para as pessoas primeiro ficarem em casa, não saírem de casa, lavarem as mãos durante 20 segundos, viverem numa situação de higiene que é impensável, é impraticável no Brasil. Então, eu acho que é um momento da gente pensar assim, né, o nosso pós-pandemia, quando a gente pensa na nossa situação ambiental no Brasil, e pensar que meio ambiente ele está ligado a direitos humanos, né, até quando vai ser aceitável, né, que a gente vai ter no nosso país, um país grande, rico, crianças brincando dentro de esgoto, ou crianças sujeitas à poluição do ar, ou sujeitas à água poluída, água intermitente, água com baixa qualidade. Tudo isso são questões ambientais que a gente vai ter que pensar também. Eu acho que eu não vou me alongar muito, porque aí depois a Fátima pode falar, e aí a gente tem um tempinho também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho super legal. Eu queria terminar com uma frase da ambientalista norte-americana Christine Tompkins. Se você puder colocar, é o slide 10. Ela é uma ambientalista que trabalha para criar unidades de conservação, principalmente na Patagônia, tá? Essa frase eu acho muito bacana porque é isso, olha, terra, humanidade e natureza estão inextricavelmente interconectadas. Para restaurar a saúde de todos nós, precisamos reconectar o mundo. Nós temos um destino em comum, podemos florescer ou sofrer, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E era esse o convite que eu queria fazer, que a gente florescesse juntos. E queria convidar agora a Fátima para falar um pouquinho. Obrigada, gente. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Maura, que foi muito gentil em aceitar o convite, né? Ela que atua na área ambiental aí e está nas mídias, tem os blogs dela. Quem quiser mandar alguma pergunta, fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat, tá? Pelo chat aqui. Escreve que aí no final o Ricardo vai fazer a pergunta para a Maura ou para mim, tá? Legal. Então, boa noite a todos, sou muito feliz de estar aqui com vocês, da Maura ter aceito esse convite. Na verdade, eu só queria mostrar para vocês um pedacinho, né, falar um pouquinho da atuação da Brahma Kumaris na área ambiental. Eu vou compartilhar aqui um slide que mostra isso. Então, a Brahma Kumaris, vocês estão vendo? Ela tem esse site, né, de meio ambiente, vocês podem... Oi, Fátima, ainda não. Não? Ah, tá, então deixa eu ver aqui. Tá bom, a tela inteira, compartilhar, faltou clicar. É que cada dia a gente está num aplicativo diferente aqui. Então, estão vendo? Sim. Ah, tá. Então, a Brahma Kumaris, ela tem a iniciativa ambiental. Vocês podem encontrar os projetos que ela tem, contém vídeos, várias palestras de vários anos.
é esse endereço, que depois a gente pode mandar para vocês. E sim, em resumo, nós atuamos numa política ambiental que já está, ela é mundial, global, em todas as mais de 100 unidades, 100 países que a Brahma Kumaris atua, que ela tem esses 5 pilares, que é viver com simplicidade, comprar compassivamente, usar economicamente, aprender continuamente e compartilhar generosamente. Então, esses são os pilares que nós atuamos junto à Brahma Kumaris, tá? E agora eu estou voltando aqui, voltou? Então, eu estou voltando, e do que a Maura comentou, eu acho assim, só pontuar da importância da relação entre a Covid-19 e as mudanças climáticas, que tem um comportamento muito próximo, muito parecido, né? E que vem a conflitar com o comportamento humano. A gente tem uma forma de encarar os problemas graves, não vai ser para mim, não vai acontecer comigo, como a Maura falou, ou está muito longe de mim, isso não vai acontecer agora. E os sinais das mudanças climáticas estão acontecendo, e a gente está vivendo um momento de muita mudança, que, como a Maura falou, precisa realmente ter um desenvolvimento sustentável, né? E no desenvolvimento sustentável, a gente precisa fazer diferente. Então, já tem várias frentes, não somos só nós, a gente tem em todo lugar. Olha, quando que vai voltar ao normal? Não, o normal a gente não quer mais. A gente quer trabalhar, a gente quer viver num ambiente com muito mais respeito, né, com muito mais respeito ao meio ambiente e com as pessoas, porque a pandemia trouxe à tona problemas cruciais de alguns países, entre eles o Brasil, infelizmente, que é essa nossa diferença social. Então não dá mais para conviver dessa forma, e um chamado ao cidadão a exercer a sua cidadania. Então o que nós fazemos é o dia a dia, na sua casa, no seu quarteirão, no seu bairro, atuar de uma forma como cidadão, né? Com relação à reciclagem de lixo, com relação a questionar, né, qual é a cadeia produtiva daquele produto que você está consumindo, enfim, vamos atuar de uma maneira sustentável e procurar o quê? Aprender a atuar dessa maneira, porque também não é muito fácil. Então é um outro chamado para compartilhar os conhecimentos, que é o que a gente faz, a Brahma Kumaris faz isso. Então a ideia é a gente começar a compartilhar conhecimento, o que é meio ambiente, o que é sustentável, o que é o Plano, né, Nacional de Resíduos Sólidos, o que é reciclagem. Então da gente, quem puder, está fazendo esse trabalho. E além disso tudo, o cuidado. Hoje nós temos várias orientações, como lavar as mãos, de cuidar do nosso corpo, a gente saiu, volta, limpa tudo, é um trabalhão, né? A gente conseguir esterilizar as coisas que a gente trouxe do mercado, porque a gente não sabe, em São Paulo principalmente, quem pode ter passado por ali, ser algum, né, portador da Covid, enfim, a gente tem muito cuidado, mas o mundo está precisando, porque o mundo está ficando muito triste, tem pessoas com depressão, tem pessoas com muito medo. Então o que a gente pode fazer? Não é só cuidar do corpo, das coisas, para a gente não se contaminar, é também cuidar das pessoas, cuidar, ou seja, do interno das pessoas, e para cuidar das pessoas a gente precisa cuidar da gente primeiro. Não é isso? Então a gente fala muito aqui na BK, na Brahma Kumaris, em construir uma resiliência interna, nos tornarmos mais resilientes, mais o quê? Mais fortes. Mais fortes é de repente esperar, ter tolerância com o que está acontecendo, ter calma e entender que vai mudar, que daqui a pouco a gente vai conseguir, né, ir voltando, mas voltando a um mundo melhor, né? Então, aqui nós fazemos vários cursos, né, temos vários programas que oferecemos, como Escolha Calma, Vivendo Valores na Educação. Então,
trabalhar com essa parte de valores que nós temos interno. Isso é o mais importante. Então, agora, eu convido vocês, antes do Ricardo. O Ricardo, você quer entrar? O Ricardo vai dar um anúncio e depois eu vou convidar vocês a fazer 1 minuto de meditação sobre essa questão da resiliência. Ricardo, tem os anúncios? Sim, tem a meditação, né, que você vai estar conduzindo. Chegaram algumas perguntas pelo chat também, e tem o anúncio da próxima palestra. Acho que a gente vai ter tempo para fazer umas 2 ou 3 perguntas. Uma foi endereçada a você e outras a Maura. Vou terminar a palestra? Sim, pode falar. Para você, Fátima. Eu vou tomar banho. Tá, pode falar, Ricardo. Para você pedir a gentileza de mostrar o último slide novamente. O último slide? Ah, tá, eu vou mostrar. Tá aparecendo? Tá aparecendo, Ricardo? Ainda não. Tá, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Assista aí que eu vou tomar banho. Tá, espera aí. Vou tomar banho, viu, Fátima? Espera só um pouquinho, eu vou a tela inteira, não é isso? Fica aí na sua palestra. Sim? Deu? Sim, dá para ver agora. Uhum. Alguém gostaria de falar sobre isso? Pediram mais para você só mostrar mesmo que algumas pessoas gostaram dos itens indicados. Ah, tá. A gente pode disponibilizar aqui no chat também, né? Que é viver com simplicidade. A gente tem algumas palestras de vida simples, que, aliás, é uma tendência agora pós-pandemia, né? E a parte do consumo, da economia e do ensino, né? Aprender continuadamente e compartilhar generosamente. A grande questão é que a Brahma Kumaris tem várias iniciativas também em energias renováveis e tal. É só entrar no site, vocês vão conhecer, no site da Brahma Kumaris, vocês vão conhecer as iniciativas que foram aplicadas, ok? Ok, já voltamos. Agora para a Maura, deixa eu colocar aqui uma pergunta que foi: que ações podemos tomar rapidamente para desacelerar essas mudanças? Olha, rapidamente, eu acho que é isso. Você tem que repensar o seu consumo, né? Eu acho que a grande coisa é isso, pensar o que eu compro, eu preciso comprar mesmo, eu preciso de tudo que eu estou comprando, saber de onde eu estou comprando, isso é muito importante, né? Quando você fala principalmente de comida, você privilegiar o comércio local é uma medida importante. A gente sabe que nem sempre onde você está é possível, mas eu acho que isso é uma coisa importante. Repensar como você se locomove, né? Será que eu preciso me locomover de carro o tempo todo? Ou eu posso fazer coisas a pé e mais rápido? São coisas simples do dia a dia. Eu reciclo meu lixo, eu estou separando direitinho, eu estou perdendo. É porque assim, eu estou tomando meu tempo pensando sobre isso, né? Eu acho que isso são atitudes. Agora, acima de tudo, eu acho que também tem uma atitude que é política. Quando você vai votar, o meu candidato falou sobre isso, o que ele acha disso? Isso é uma coisa importante. Quando eu escolho alguém que eu vou votar, eu estou pensando nisso, eu quero saber o que ele pensa sobre isso. Isso também é uma coisa importante, que é individual, mas que tem um resultado muito grande no coletivo, né? Então, eu acho que, em princípio, essas são as coisas individuais, rápidas, que todo mundo pode pensar e pôr em prática. Legal. Aqui uma outra. Essa pessoa diz que ela, individualmente, ela tenta fazer coisas que estão ao seu alcance, como reciclar materiais, não usar sacolas plásticas. Ele sabe que tem filmes que denunciam essas questões, como A Verdade Inconveniente, do Al Gore, Seremos História, do DiCaprio,
mas ele sente que não tem tido muito progresso na sociedade como um todo. Aí a pergunta: você sabe se existe algum país engajado no cumprimento desses acordos internacionais que foram feitos? Olha, os países da comunidade europeia são hoje, eu acho que a grande parte deles são os mais engajados, né? Países que têm problemas mais sérios, como a própria Holanda, que a gente falou, outros países insulares, que são pequenas ilhas, são países muito engajados, porque eles têm problemas, assim, que já está batendo na porta, né? Então, eles já estão tendo gastos muito grandes, tal. Você tem governos mais ou menos comprometidos, mas, assim, você não tem ainda ninguém que você fale assim, nossa, esse é o modelo que a gente quer seguir, a gente está construindo, são coisas novas, né? Não dá para a gente achar também que tudo está resolvido e que tem uma cartilha. Nós não temos uma cartilha ainda pronta, porque a gente tem que ir encontrando soluções para esse problema. E então, agora, você tem movimentos, sim, né? E esses movimentos, eles partem tanto da educação ambiental, das pessoas irem se conscientizando e terem informação, quanto de políticas públicas, né? Você mesmo citou a questão das sacolas plásticas. É muito incrível as pessoas terem a consciência sozinhas de que elas não precisam usar tanta sacola plástica, que elas podem levar a sacola de volta e voltar a um tempo que não é tão longínquo assim, porque quando eu era criança não existia sacola plástica, a gente ia para o supermercado, para o mercadinho, você tinha que levar a sua própria sacola, quer dizer, não é que a gente tem que retroceder à Idade Média, não, são coisas simples que a gente fazia até pouco tempo, mas uma política pública ajuda muito, né? Por exemplo, no município de São Paulo e em muitos outros, a sacola plástica foi proibida, quer dizer, então, rapidamente, as pessoas, né, mesmo quem não estava pensando muito, pensou, olha, é melhor, né, porque eu vou ter que pagar por uma sacolinha, então é melhor eu levar minha sacola de casa. Então, eu acho que você tem que ter uma conjunção das duas coisas, uma parte de conscientização, uma parte individual que cada um pode fazer e uma parte de políticas públicas que induzam as pessoas a isso, né? Um planejamento de cidade com bom transporte coletivo, onde as pessoas realmente possam deixar de usar, por exemplo, seu transporte particular e continuem tendo um serviço de qualidade. Então, eu acho que é esse mix entre a consciência individual e as políticas públicas. São duas perguntas ligadas a isso que você está falando agora, né? A sua opinião sobre... Qual a sua opinião sobre criar um conselho de meio ambiente, um conselho ambientalista, e também como você vê a questão da educação da população junto com questões sanitárias? Qual a sua visão sobre isso? Tá. Bom, sobre o Conselho de Meio Ambiente, já existe isso, né? Você tem em todas as instâncias possíveis. Você tem na ONU, né? Você tem o Programa de Meio Ambiente da ONU, que é o PNUD. Você tem os objetivos do milênio, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que incluem um desenvolvimento sustentável em todas as áreas ambientais e sociais, que são metas da ONU para todos os países e que você tem comissões em todo o mundo acompanhando aonde que cada país está, como os países estão cumprindo as metas, por exemplo, no caso que diz que todo mundo tem que ter direito ao saneamento universal, aonde está cada país, com que ele se comprometeu. O Brasil é um país que tem compromissos com todas as metas e que ele tem o compromisso, mas não tem cumprido com eles adequadamente, né? E você tem, né, nas instâncias, no Brasil, em todas as instâncias governamentais, você tem conselhos de meio ambiente. Infelizmente, no caso do Brasil, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, foi esvaziado nesse último governo, então a representatividade e a efetividade dele hoje não está funcionando, mas eu acho que é um problema circunstancial, eu espero que a gente volte a ter isso tem nos estados, quer dizer, você não tem nenhum conselho que seja perfeito, como eu disse, são construções
discussões. Eu acho que a participação da sociedade civil e do cidadão em todas as instâncias é muito importante. Então, não é só, o brasileiro não tem muito essa tradição, mas a gente devia ter, desde um conselho de bairro que decidisse como é que vai ser a questão da reciclagem do lixo no nosso bairro, até a ONU, pensando no mundo como um todo. Só assim que a gente vai... Né? Quer dizer, você tem que ter um conselho de meio ambiente no seu prédio, se você mora num edifício, para saber como é que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz com a nossa água de chuva. A nossa água de chuva está sendo reaproveitada para molhar o jardim, o nosso lixo está sendo reciclado direitinho, a gente recolhe, a gente está gastando mais água do que precisa, mais luz do que precisa. Quer dizer, o conselho de meio ambiente são conselhos que devem existir em todas as instâncias e tem que ser construído, né, pela cidadania, pelas pessoas mesmo. Sobre as questões sanitárias, o que era a mesma pergunta? Você pode repetir, Ricardo, essa segunda parte? Só um momento. Se é uma questão de educação ou de implementação de mais políticas de educação sanitária, isso. Tá. A questão eu tenho participado de alguns debates, inclusive essa última semana, sobre essa questão de saneamento específico, por isso que eu coloquei os dados do Instituto de Água e Saneamento, porque eu tenho acompanhado isso muito de perto. Uma das coisas que eu escutei essa semana dos especialistas, principalmente os acadêmicos, é que eles mostram que a população tem muita dificuldade de pedir e de valorizar o saneamento básico, porque uma população que nunca teve saneamento básico, ela não sabe que ela tem direito a isso, e ela não sabe o quanto que isso vai ser importante para a vida dela. Então, você tem uma parte que é, sim, de educação, que é muito difícil, porque se você sempre viveu na beira de um córrego imundo e fedido, é muito difícil até, se você não conhece outra realidade, saber que você tem direito a viver numa situação melhor. E isso é um papel que tem que vir das políticas públicas, sabe? Não adianta você exigir, ou a gente tem essa tendência de achar, né, como essas pessoas não vão lá, elas não estão reivindicando, elas não estão porque elas não sabem que esse é um direito delas. Quem tem o privilégio de ter, é por isso que eu coloquei assim, até quando nós vamos aceitar que tenha isso? Porque a gente que tem o privilégio de ter, viver numa área saneada da cidade, e muitas vezes é na própria cidade que a gente vive que tem as grandes diferenças, a gente sabe qual é a diferença, a gente sabe o impacto disso na saúde. Então, a gente tem que exigir, sim, que essas políticas públicas atinjam essas pessoas. O Brasil gasta com saneamento muito menos do que ele sabe que é a necessidade para sanear. Só se o Brasil estivesse gastando aquilo que ele se comprometeu a gastar anualmente, o que eles não estão fazendo para resolver as questões de saneamento, a gente teria ainda pelo menos 20 anos para universalizar o saneamento básico no Brasil, o que significa que uma criança que está nascendo hoje num lugar na periferia, as chances é que ela passe toda a infância e toda a adolescência dela e o começo da vida adulta ainda num lugar não saneado. Então é isso que eu estou dizendo, assim, qual é o nosso compromisso com isso? Como é que a gente pode aceitar isso? Como é que um país que é a 8ª economia do mundo pode conviver com uma situação assim? E isso tem que ser um mix, tem que ser um mix do cidadão ter a consciência de que ele tem responsabilidade também nisso, que ele tem que ajudar e que ele tem que cobrar das políticas públicas. Maura, não tem jeito. Deixa eu só falar um pouquinho. Então, muito legal a sua explanação. Uma coisa que eu sou professora também, além de consultora, e eu falo muito isso para os alunos. A gente precisa compartilhar, porque nós tivemos o privilégio de estudar, de ter esse conhecimento. Então, na escola do bairro, da esquina, da associação, ir para bairros mais distantes e disseminar conhecimento, porque você
falou certo. Quem não tem nenhum conhecimento e mora lá no fim, né, na periferia e sempre viveu ali na sujeira, ele não sabe nem reivindicar. Agora, a movimentação popular, ela está crescendo um pouco no Brasil, ainda bem. Né? O CADES, né, que é da subprefeitura de São Paulo, de várias subprefeituras, que é uma iniciativa de meio ambiente, de sustentabilidade, ele, quando tinha votação para os membros, né, que inclusive é um trabalho voluntário esse, tinha uma meia dúzia de candidatos. Né, o ano passado que eu participei, lá fui apoiar uma colega, já tinha lá, acho que uns 50, 60 candidatos. Então, assim, nós que tivemos esse privilégio de fazer um trabalho mais voluntário, que nos países de primeiro mundo, como Europa e Estados Unidos, né, eles têm um trabalho voluntário muito importante. Então, Maura, Fátima, a gente está chegando no horário que é o que a gente tem cada semana da palestra. Então, em nome de todos os participantes, a gente agradece a disponibilidade de vocês na palestra de hoje à noite. E a Fátima ainda vai vir para conduzir um exercício final de uma meditação, uma reflexão, mas antes dessa conclusão com a meditação, eu vou compartilhar rapidamente aqui a palestra do próximo domingo. Então, próximo domingo é dia 14 de junho, às 6h30 da tarde, mesmo horário. O tema da palestra vai ser Abandone a Culpa, Seja Original, com a professora Cidinha Oliveira, que ela é coordenadora da sede regional da Brahma Kumaris, no interior de São Paulo, e da sede da organização em Limeira. Então, depois da palestra, vocês vão receber divulgação, como de costume. Durante a semana tem a divulgação também, mas na próxima semana é só você acessar pelo mesmo link. Então, novamente, especialmente Maura, compartilhou essa longa explicação, todo o conhecimento da vivência profissional dela, que a gente viu no chat muitos agradecimentos. Alguém pediu aqui o contato da Maura no chat. Eu vou colocar aqui no chat o NUCA, né, da onde ela é diretora, e convidar aqui a Fátima para conduzir um exercício final, uma reflexão final para a gente. Olá, pessoal. Então, agora, conforme eu estava conversando, antes da gente começar a responder as perguntas, como é que internamente a gente pode ajudar as pessoas? Existem várias formas. E na Brahma Kumaris a gente pratica isso todos os dias. Então eu vou pedir para vocês que estão sentados, sentem numa posição bem confortável, tá? A coluna ereta. E vamos fazer uma respiração e fazer um pensamento da nossa contribuição em termos de vibrações para as pessoas que estão precisando. Tem muita gente sofrendo, o mundo todo está precisando, não é só o Brasil, o mundo todo. Então eu vou pedir que vocês relaxem, deixem o corpo relaxado, mas não tão relaxado, a coluna ereta. E vamos fazer um pouco de silêncio e refletir internamente. Deixa toda a preocupação de lado e se aquiete. Se aquiete e gasta 1 minuto para você. Você pode fazer isso quando você quiser. 1 minuto. 1 minuto de paz interna. Antes disso, vamos fazer 3 respirações bem profundas. Você inspira e expira bem devagar. Novamente, inspira. Solta o ar bem devagar, no seu tempo mais longo. Agora a terceira respiração.
Agora que você está bem harmonizado, vamos pensar num ambiente cheio de luz e a gente encontra uma luz que é a luz suprema. Para quem existe um ser supremo que todos nós acreditamos, Deus, Jeová, Shiva, cada um dá um nome, mas existe esse ser supremo. E vamos recarregar a nossa bateria para aumentar a nossa resiliência interna. Vamos chegar nessa luz, em frente a essa luz muito forte e sentir paz. Buscar muita paz. Conforme você recebe essa onda, essa vibração de paz, você envia para todo o planeta, para todos que estão precisando. Inspira paz. Agora você inspira um mundo puro, em harmonia, e manda essa vibração para o mundo todo, para as pessoas que estão precisando. Eu vou inspirar agora a força que tem em Deus e que tem dentro de mim. Eu vou compartilhar essa luz com vibração de força, de fé. E agora, a última vez, eu vou inspirar muita paz e felicidade. Vou enviar essas vibrações de felicidade, porque eu estou em paz. Muito obrigada. Fiquem em paz e uma boa noite a todos. Om Shanti.